Olá, estou aqui no interior de Minas, onde eu vim visitar meus pais, que eu não via há 2 anos por causa da pandemia, mas quem trabalha com produção de conteúdo não pode parar. E eu então resolvi tirar um tempinho para trazer para você um pouco da história do vinho, como ele surgiu e como ele se espalhou pelo mundo. Notem que eu escolhi um cenário diferente, ao ar livre. O meu nome é Flávio Sampaio e este é o canal Prazer Vinho. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aí embaixo e ative o sininho de notificação para que você seja informado de novos vídeos. Nem sempre o YouTube entrega o vídeo para todo mundo. Vamos lá. Como é que o vinho surgiu? Tá? Há diversas histórias. Uma delas é a famosa fábula da princesa. Diz essa história que uma princesa ficou muito triste quando perdeu o favor do rei e aí resolveu dar fim à própria vida, tomando suco de uva estragado. Só que o que aconteceu? Ela tomou aquele vinho e, em vez de morrer, ela notou que o humor dela melhorou e ela ficou mais feliz do que a sua concorrente, que tinha o favor do rei. Há também a história da Bíblia que diz no livro Gênesis que Noé recebeu a incumbência de cultivar a vinha. Mas o que a arqueologia e a história nos contam é que o cultivo da videira se confunde com o início da história da civilização humana. Quando os antigos humanos da Idade da Pedra, que eram caçadores-coletores, se tornaram sedentários, se fixaram na terra e começaram a cultivar e a domesticar animais. Isso aconteceu por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Né? Mas como é que eles descobriram o vinho? Ora, o processo de vinificação é muito simples. Se você deixar suco de uva armazenado sem conservantes, ele vai fermentar e vai se tornar vinho. O que provavelmente aconteceu naquela época? Alguém, por algum motivo, deixou de consumir o suco imediatamente, ele ficou armazenado em algum recipiente, e quando perceberam, ele tinha fermentado e tinha virado vinho. Provaram aquela bebida para ver se estava bom e viram que era gostosa. E a partir daí começaram a fazer vinho dessa forma muito rudimentar. Certo? Isso provavelmente foi um acidente. E é assim que surgiu o vinho. Bem, as descobertas arqueológicas mais antigas que se tem notícias a respeito do vinho datam de mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo e ocorreram na Geórgia, ex-república soviética, na região do Cáucaso. Lá foram encontradas urnas de barro com resíduos de vinho. Como é que eles sabem que era um resíduo de vinho? Porque ao analisar aqueles resíduos, eles continham ácido tartárico. E o ácido tartárico é um produto quase que exclusivo da uva e do vinho, logicamente. Não estando presente em praticamente mais nada na natureza. Né? E houve datação de carbono desses resíduos e descobriu-se que eles eram de 6.000 a.C. Já a fábrica mais antiga de vinho que se tem notícia
data de 4000 a.C. na vizinha Armênia, né? E onde nessa fábrica foram encontrados diversos acessórios e materiais que se usados na produção de vinho. Do Cáucaso, o vinho se espalhou por todo o Oriente Médio, até que mais ou menos 3000 a.C., mercadores fenícios levaram a vinha para o Egito e depois para a Grécia. No Egito, o vinho logo se tornou a bebida dos faraós. E ele era quase que exclusivamente consumido pela elite governante do país. Os egípcios deixaram um amplo material muito detalhado, tanto do consumo, quanto do cultivo, e quanto da produção de vinho. E o interessante é que muitas das técnicas que usavam eram muito modernas para a época. Por exemplo, eles usavam a pisa do vinho. E o pé humano, ele tem um formato que amassa a uva com suavidade para evitar extrair das sementes um sabor amargo. Outra coisa que eles faziam é que eles tinham registrado tempos de fermentação tanto para produzir vinhos leves quanto para produzir vinhos mais encorpados. Nos vinhos leves, a fermentação durava alguns dias. Nos vinhos mais encorpados, o vinho passava semanas fermentando. Os egípcios também sabiam fazer tanto vinho branco, quanto vinho tinto, quanto vinho doce. Na Grécia, mais ou menos em 2000 a.C., o vinho se tornou muito popular e era largamente consumido pela classe trabalhadora, que diluía esse vinho em água, o que obviamente baixava o teor alcoólico. Os gregos possuíam inclusive um deus das festas e do vinho, que era chamado de Dionísio, que se encarregou de espalhar o vinho por toda a Europa, segundo dizia a mitologia. E foi exatamente pelas mãos dos gregos que o vinho chegou ao norte da África e à Península Itálica, mais ou menos em 1000 a.C. E de lá ele se espalhou pela Europa. No início, os romanos não deram muita bola para o vinho. E eles preferiam pegar toda a sua produção e exportar para os bárbaros que viviam nos Alpes, né? Acontece que depois das guerras de Cartago, ao saquear a cidade, Cartago, para quem não sabe, fica no norte da África, era rival de Roma na antiguidade. Os romanos fizeram várias guerras contra eles, venceram essas guerras, e numa dessas guerras eles saquearam Cartago. E lá eles encontraram informações detalhadas sobre o cultivo da videira e a produção de vinho. E a partir daí, pode-se dizer que o vinho se tornou a bebida nacional de Roma. Uma prática que eles tinham era, quando conquistavam uma nova região, para expandir o império, era distribuir terras entre os soldados que deveriam desposar uma mulher local, plantar videiras e fazer vinho. Dessa forma, o vinho teve um papel central no processo de romanização dessas regiões conquistadas. Os romanos também trouxeram algumas inovações tecnológicas. Por exemplo, eles foram os primeiros a utilizar garrafas de vidro, foram os primeiros a substituir as ânforas pelos barris de madeira feitos de carvalho, que são até hoje usados, muito usados, na produção e às vezes até no transporte de vinhos. E uma coisa interessante é que eles pegaram o deus grego Dionísio e transformaram em Baco, ou seja, criando o seu próprio deus do vinho. Com as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, a produção vinícola se desorganizou um pouco na Europa. Mas ela se manteve viva e crescente graças a 4 fatores principais. Primeiro,
a igreja que utilizava o vinho na Eucaristia. Portanto, o vinho tinha que ser produzido constantemente para que pudesse ser usado no ritual. Segundo, foi a ascensão do imperador Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico, que era um entusiasta do vinho, mandou plantar videiras e regulamentou a produção, elevando a qualidade. O terceiro fator era que na Idade Média a potabilidade da água não era muito confiável. Muitas vezes a pessoa bebia água e tinha uma diarreia, tinha um problema mais complicado. Então, era preferível beber vinho, que na época tinha um teor alcoólico também mais baixo. Então as pessoas bebiam vinho no lugar da água. Ou às vezes até misturavam a água no vinho, pois o álcool do vinho ajudava a eliminar as bactérias que causavam essas doenças. E o quarto fator era que a medicina da época acreditava que o vinho curava várias doenças. Bem, mas isso já é outra história para um próximo vídeo. Como é bom gostar de vinho. Um brinde e saúde.